Boa tarde. Eu quero estudar com vocês hoje a respeito da morte. Como esse tema era visto por alguns dos escritores do Antigo Testamento e como isso ficou consolidado após o evento da vinda de Cristo e da ressurreição. No livro de Jó, nós encontramos no capítulo 7, verso 10, que tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Ou seja, quem escreveu o livro de Jó, que narrou a história desse personagem, demonstrou o entendimento de que a morte é um acontecimento final, que não há prorrogação após a morte, não demonstrou a existência de uma vida espiritual, a existência do fenômeno da ressurreição. Aparentemente desconhecia a ressurreição que é tratada no Novo Testamento. No livro de Eclesiastes, cuja autoria pela tradição é atribuída a Salomão, ao sábio Salomão, lá no capítulo 9, verso 5, foi escrito que: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Aqui nós vemos também que Salomão demonstra que o fenômeno da morte, ele é por si próprio final. Não há uma esperança de um mundo vindouro, de uma vida eterna. Salomão aqui, ele não deixa entender que a morte é apenas uma passagem para outro plano, plano espiritual, não. Tal como Jó, o livro de Eclesiastes também aponta esse evento como um evento final, um evento que não tem a perspectiva de futuro. A morte não teria futuro para a morte. E não teria recompensa também das ações que a pessoa desenvolveu em vida. Esse é o entendimento que está lá no Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Pois bem, o livro de Isaías, no capítulo 53, no verso 9, ele previu o acontecimento com o Messias. A vinda do Messias, aquele doloroso modo de vida que Cristo iria ter aqui na terra, que levou inclusive a sua crucificação, ao seu padecimento, mas também previu que o próprio Cristo iria ver o resultado das suas obras. Está lá no Isaías 53, verso 9. Então, ele dá a entender que a morte é apenas uma passagem, é apenas um canal pelo qual nós teremos uma vida posterior. Digo isso em relação a Isaías, porque ele fala de Cristo, porque Cristo verá, ele não fala especificamente com o nome de Cristo, mas fala que aquele enviado por Deus, que a gente sabe que é Cristo, ele verá o resultado do seu esforço, do seu trabalho. Ora, se toda a diligência que ele teve aqui na terra, se toda a dedicação que ele teve aqui acabasse simplesmente com a sua morte, como nós vimos que Eclesiastes e Jó consideram a morte como um evento final, Cristo não poderia ver o resultado das suas obras. Se ele viu o resultado das obras dele, inclusive se ele passou pela ressurreição, se ele ressurgiu após os 3 dias na sepultura, isso demonstra que a morte é apenas um conduto que nos leva a uma vida eterna, da forma como o próprio Cristo tinha explicado. Lá no capítulo, passando para o Novo Testamento, no capítulo 20 de Mateus, no verso 17 a 19, Cristo, ele prediz a sua morte e a ressurreição no 3º dia. Da mesma forma, em Mateus capítulo 16, verso 21,
Diz ele que sofreria muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas, predisse a sua morte e novamente a ressurreição. E por fim, em Lucas 24:44, Cristo explicou, após aparecer ressurreto aos seus discípulos, ele explicou que havia se cumprido as Escrituras, o que havia se dito nas Escrituras sobre ele, ou seja, que ele morreria e iria ressuscitar. Então, a partir do Novo Testamento, a partir de Cristo, nós vemos a revelação de algo que passou oculto durante todo o período do Antigo Testamento, exceto quando o profeta Isaías, por volta do ano 750 a.C., ao escrever o capítulo 53 de Isaías, 53, verso 9, disse que não especificamente utilizando Cristo, mas que aquele que iria sofrer o padecimento, sofrer as dores pelos pecados da humanidade, iria carregar os pecados da humanidade, o Cordeiro de Deus, que a gente sabe que o Cordeiro de Deus é Cristo, esse Cordeiro iria padecer, iria morrer, mas iria ver o resultado do seu trabalho. Ou seja, ali deixa claro, em Isaías 53, verso 9, a possibilidade de uma ressurreição. E essa ressurreição lá prevista ocorreu, como está registrado lá em Lucas, capítulo 24, do Novo Testamento, que Cristo, após, inclusive, ressuscitar, apareceu para os seus apóstolos, para os seus discípulos, e o ensinou-os acerca do cumprimento das Escrituras, daquilo que o profeta Isaías tinha dito sobre ele, que ele iria padecer muitas dores, mas iria ver o resultado do trabalho dele. E ele passou 3 dias na sepultura, e no terceiro dia ele ressuscitou. Então, nós vemos aqui que é a revelação, o Novo Testamento, a partir de Cristo, a revelação de algo que estava oculto no Antigo Testamento. No Antigo Testamento se achava que a morte era um evento final, definitivo. Não se tinha essa previsão de vida eterna com Deus. Não se tinha essa previsão a previsão havia, mas não havia isso, essa ideia de que o ser humano poderia ressuscitar, como Cristo ressuscitou. Isso tudo foi revelado a nós por Cristo. Foi revelado, foi concretizado, porque já havia sido revelado ao profeta Isaías a vinda de Cristo, mas foi concretizado em Cristo, porque Cristo padeceu as dores da humanidade e ressuscitou, passou a reviver após fisicamente morto. É isso que fala as Escrituras. Ele ressurgiu com o corpo físico dele, restaurado. E Paulo fala, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui ele está falando com respeito às pessoas falecidas, aos mortos, para que não vos entristecerem como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ele está declarando aqui que o que aconteceu a Cristo, que é morrer após a morte, ressuscitar, vai acontecer também à humanidade. E prossegue o apóstolo, no verso 15 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está corroborando o que Cristo havia ensinado, que a morte não é um fim,
a morte é um recomeço. E após a morte haverá a ressurreição, quando ocorrer a segunda vinda de Cristo. Então Cristo retorna e os mortos ressuscitarão. E os salvos irão encontrar com ele, irão encontrar com Cristo, fazer parte nos ares, fazer parte da igreja de Cristo. E os condenar, aqueles que fizeram, que não aceitaram a Cristo, aqueles que foram condenados por suas obras, que rejeitaram Cristo, é isso que ensina o Evangelho aqui, eles passarão pelo julgamento e serão julgados pelas suas obras, como está lá em Apocalipse 20. Então há ressurreição. É isso que o Evangelho veio trazer, o Novo Testamento veio trazer. A possibilidade de ressurreição de todo aquele que é convertido para viver com Deus. Todos vão ressuscitar, inclusive os que não são convertidos. Mas aquele convertido, ele vai viver com Deus. A promessa aqui é que ele vai viver com Deus em vida eterna, com Cristo. Então vamos nos converter, vamos, enquanto temos vidas, vamos aceitar a Cristo, vamos renegar o pecado, vamos pedir perdão e nos arrepender. E vamos crer nisso que Paulo está ensinando aqui, que Cristo ensinou na ressurreição, na vida eterna. E por último eu quero dizer o que Cristo disse lá em Lucas, capítulo 10, verso 24. Muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ou seja, a nossa geração, a geração dos apóstolos, dos discípulos, tiveram a oportunidade de ver e ouvir aquilo que Salomão, que foi rei sábio, não teve conhecimento, não teve possibilidade de entender. Salomão pensava que a morte era um fim em si mesmo. Mas nós temos a ciência disso pelo conhecimento que foi trazido por Deus a partir do Novo Testamento. Que Deus abençoe a todos, que Cristo reine em nossas vidas e nós possamos resistir ao pecado em oração. Deus abençoe, uma ótima tarde.